Felipe, bom dia. Você já teve outras passagens pela Série C, né? O que você pode trazer da sua experiência para os companheiros de equipe, principalmente nessa reta final da primeira fase, que sempre gera um pouquinho mais de nervosismo? Bom dia, Mel. Não, verdade. Disputei 4 vezes, se eu não me engano, a Série C, mas era no outro formato ainda, né? Onde na segunda fase já era o mata e aí quem passasse já garantiu o acesso. Só que acho que muda pouca coisa assim, sabe? Porque na segunda fase agora tem os grupos, né? Só que todo jogo é como se fosse o mata. Todo jogo ali é importante, é jogo decisivo. E já conquistei 2 acessos jogando a Série C. Já conquistei com um clube classificando nem entre os 3 primeiros, e aí a gente conseguiu o acesso. Já conquistei o acesso classificando em primeiro e tendo dificuldade no jogo do acesso. Então, assim, é lógico que a gente busca a melhor colocação possível. A nossa classificação ainda nem matematicamente está garantida, né? Tá bem perto, assim, mas a gente até o final vai procurar classificar na melhor colocação possível. E aí, na segunda fase, igual eu falei, todos são jogos que a gente vai encarar como se fosse um jogo de mata-mata mesmo. Bom dia, Felipe. O Operário, por estar em primeiro, com 29 pontos no ano passado, 2 equipes já passaram, uma ficou com 29 pontos na 19ª rodada. Então, pelo aproveitamento do Operário, o Operário hoje tem um aproveitamento de 60%. Vamos dizer que faça 30%, né? Seria 1/3 do que normalmente o time vem apresentando dentro de campo. Então, dá quase para considerar classificado. Estou falando tudo isso porque me parece que sai um pouco daquela pressão enorme de ter que fazer os 3 pontos de qualquer forma. Então, o Operário me parece que entra um pouquinho mais tranquilo, não relaxado, mas tranquilo para esse jogo, por exemplo, contra o Volta Redonda. Depois joga fora lá contra o Altos, ainda joga aqui de novo contra o Brusque, e daí tem o fator casa, torcida e tal. Então o Operário está na busca de talvez 2 pontos aí. Isso tira um pouco daquela pressão que o Operário tem enfrentado muito isso, né? Não pode perder gol, não pode perder, cria, e tem sido econômico na marcação, não é até o caso que é o artilheiro do time. Você vê assim, que dá um pouquinho mais de tranquilidade para executar aquilo tudo que o Guanais quer dentro de campo? Bom dia. Eu acho que de uma certa forma sim, porque nesses 2 jogos que a gente teve agora dentro de casa contra o Náutico e o próprio São Bernardo, a gente sabia que se a gente vencesse as 2, matematicamente a gente estaria classificado. E acabou que deu uma agarrada ali contra o Náutico, mas era um adversário direto. Lógico que a gente queria ter vencido, mas em um certo momento do jogo ali, a gente buscou a vitória até o final, mas em um certo momento do jogo ali, a gente também pensou, né? Também não tá tão ruim, é um adversário direto, é um candidato ao acesso. E acabou que o empate assim não foi tão ruim. Lógico que é igual eu sempre falo, a gente busca de todas as formas a vitória dentro de casa. E aí a gente sabia que a vitória contra o São Bernardo, aí sim, ela ia ter que acontecer, porque senão, até pelo final do campeonato agora, os jogos que a gente vai ter são jogos difíceis, contra concorrentes ali, contra times que estão brigando para a classificação e contra um time que está brigando para não cair. Então a gente sabia da importância do jogo contra o São Bernardo, graças a Deus a vitória veio. E agora contra o Volta Redonda fora, é um adversário que hoje a gente se encontra na frente na tabela deles, então de certa maneira não é relaxado, digamos, a gente vai jogar lá, mas igual você falou, com uma certa tranquilidade na hora de fazer as ações dentro de campo, né? Porque eles estão precisando de somar os pontos da vitória, e a gente, teoricamente, um pouco mais tranquilo por estar mais perto da pontuação que realmente nos garante classificado para a próxima fase. Mas o professor Guanais, ele
Até ontem, numa conversa com ele nunca deixa a gente achar que tá bom. Então, mesmo se daqui a pouco a gente bater 30, 31 pontos aí, ele vai estar todo dia nos cobrando, pedindo pra gente entregar o nosso máximo, o nosso melhor dentro de campo, nos treinamentos e nos jogos. Bom dia, Felipe. Parabéns pelo teu momento. Acho que desde a segunda passagem tua aqui, acho que é a melhor fase que você está vivendo com a camisa do Operário. A minha pergunta para você, Felipe, é em relação aos adversários que estão hoje no G8. Das outras 7 equipes, o Operário não ganha de ninguém. Houve 4 empates, empatou com 4 equipes e perdeu pro Botafogo na estreia. Isso, de alguma coisa, mexe com vocês? Pelo fato de não ter vencido os adversários diretos que estão hoje no G8, apesar de estarem em primeiro, o Operário não ganhou de nenhum que está ali no G8. Claro que tem ainda 2 jogos contra o Volta Redonda e Brusque. Bom dia, obrigado, né? Também fico feliz por esse momento que eu estou vivendo aqui no Operário nessa minha segunda passagem. Confesso que não imaginaria que estaria sendo tão bom assim. Fico bem feliz, mas igual eu sempre gosto de frisar, graças ao trabalho coletivo. Sozinho o Felipe Augusto não ia de maneira alguma conseguir fazer nada. E eu não tinha parado para pensar assim, estava passando despercebido, ainda não. Te confesso que eu não tinha percebido isso, mas de certa maneira é uma coisa que eu acho que vai nos incomodar, porque na segunda fase nós vamos enfrentar essas equipes aí. Eu falo assim, mas a gente ainda precisa garantir matematicamente a pontuação. Mas é uma coisa que eu acho que vai nos incomodar, que nos incomoda, né? Porque são adversários que possivelmente a gente vai pegar na segunda fase. Mas de certa maneira também a gente, como a gente costuma falar ali entre a gente vem medindo a febre desses adversários, né? A gente já jogou contra o Botafogo, Amazonas, vamos jogar contra o Brusque, contra o Volta Redonda, assim, já jogamos contra a maioria dos clubes que estão ali no G8, alguns que ainda podem ser que entrem, né, como Paysandu, Remo. Então a gente já jogou contra eles, a gente já mediu a febre, já sabe mais ou menos o que os caras podem nos oferecer, mas de certa maneira nos incomoda porque a gente vai precisar confirmando, né, na segunda fase das vitórias, principalmente dentro de casa. Então é uma coisa a se pensar, a se trabalhar, e já contra o Volta Redonda de repente quebrar esse tabu, digamos, né? Felipe, até o Anais já comentou que você é um dos líderes do elenco. E teve uma situação no Atlético Paranaense, no jogo lá em Curitiba, que teve uma finalização e você foi um dos que mais comemorou ali, mesmo a finalização não tendo sido convertida. Qual é o papel do Felipe Augusto nos bastidores, ali fora das 4 linhas? Na verdade, assim, em todos os outros clubes que eu passei, eu nunca tive esse papel, sabe? Apesar de muitas das vezes as pessoas falarem pra mim que eu tinha esse perfil, mas eu nunca assumi isso assim, de bater no peito e falar, pô, sou um líder, então... E aqui, por ser um dos mais, vou usar a palavra experiente, porque mais velho fica... por ser um dos mais experientes do grupo, então a gente acaba tendo que chamar essa responsabilidade. O professor Guanais, ele me deu essa confiança, passou essa confiança para mim, para eu poder fazer isso, e eu sou um cara que, assim, no dia a dia e com todos aqui do grupo, eu tenho uma relação muito boa com todos, gosto de brincar, de ter uma amizade com todo mundo. Então acho que passa muito por isso, né? Então eu gosto de estar sempre apoiando, passando confiança para os companheiros. Eu acho que isso é bastante importante no dia a dia, principalmente quando vai chegando nessa parte do campeonato, em que são jogos difíceis, jogos decisivos. Então acho que é importante estar apoiando a todos, passando confiança e mostrando que aqui tem um cara companheiro, que não é porque é o Felipe Augusto que está vivendo uma fase boa, que está sendo artilheiro do time, comigo não tem dessa. Eu trato todo mundo igual e sou igual a todo mundo. Felipe, nos últimos jogos, Operário, últimos 3, 4 jogos aí, pelas minhas contas aí, nós tivemos 5 situações de mano a mano com o goleiro e cavadinha.
Você, o Cássio, o Gabriel, o Dudu Sheik, que eu me lembro assim de cabeça, tiveram essa troca de figurinhas com o goleiro ali e nós não fizemos nenhum gol de cavadinha. Teve uma que deu uma travessão na rede, quase, e não entrou. E, em compensação, você pegou e fez, eu acho que 3, 4 gols assim de mano a mano com o goleiro batendo embaixo. Como é que é esse raciocínio? Todo mundo diz que você é o mais frio na hora da finalização, né? Nas redes sociais, os torcedores do Operário badalam muito essa tua frieza na hora da finalização. Essa falta de tempo, essa saída do goleiro ali que faz você raciocinar, vou dar a cavadinha, vou bater por baixo, vou tocar do lado. Como é que é esse raciocínio naquela fração de segundos ali? Porque é muito rápido tudo, né? Os goleiros também já saem em tudo, né? Essa diminuição de espaço, como é que se dá isso na tua cabeça na hora da finalização? É verdade, né? Muito rápido ali, mas eu queria dar um pouco desse mérito, de quando as coisas acontecem, quando a gente consegue fazer o gol, eu queria dar um pouco desse mérito pro professor Douglas Neso, porque antes dos jogos ele passa pra gente o feedback de como os goleiros se posicionam e qual a reação deles nesse momento, de quando saem cara a cara com os atacantes. Eu sou um cara que vira e mexe, estou sempre perguntando para ele, e aí quando a gente vai jogar contra algum time específico, ele sempre passa assim nas preleções e ele fala, ó, esse goleiro aqui, ele espera um pouco para o atacante tomar a decisão, olha, esse goleiro ele já cresce para você tomar a decisão mais rápido. Então a gente acaba chegando no jogo já com essa informação e principalmente nesses jogos aí, que eu me lembro, acho que foram 4 vezes, né? Acho que foram contra o Amazonas, que eu saí cara a cara, contra o Aparecidense, contra o Náutico e Remo. E nesses 4 jogos eu lembro, eu ficou bem claro assim na minha mente, tanto que eu falei para ele depois, ficou bem claro na minha mente, que eu falei, professor, quando eu saí cara a cara, a primeira coisa que eu lembrei foi do que você falou, que o goleiro espera, então assim, eu procuro olhar para ele e ver o que ele vai fazer, mas já com a informação na cabeça, sabe? E aí, graças a Deus, com a felicidade de estar finalizando bem. Mas isso é o dia a dia, o treinamento também, a gente treina também para isso. Os goleiros também, hoje em dia, são muito bem preparados para esse tipo de situação. Então, ali na hora tem que ter tentar ser frio, né? Porque também eu falar que eu sou extremamente frio ali na hora, eu vou estar mentindo, porque é adrenalina. A gente só tenta tomar a melhor decisão possível e graças a Deus tem acontecido. Espero que a gente possa estar aproveitando mais, igual você citou, a gente tem saído, às vezes não tão limpo assim, cara a cara com o goleiro, às vezes com a bola quicando um pouco alta para tentar dar uma cavada e tal, que a gente possa estar caprichando mais nessas situações para estar fazendo mais gols. Felipe, amanhã é um sábado contra o Volta Redonda. O Volta Redonda vem nos últimos 7 jogos em casa, 6 vitórias e um empate. É o segundo melhor mandante, atrás apenas do Operário. E vem de derrota para o Remo, né, fora de casa, e precisa se recuperar para conquistar a pontuação, enfim. Qual que deve ser a postura do Operário? Esperar um pouquinho mais do Volta Redonda ou já tentar sair para cima? Qual que vai ser qual que é a tua ideia de postura do time para esse jogo no próximo sábado? A gente tem acompanhado o Volta Redonda nos últimos jogos, aí, nas últimas rodadas. É uma equipe que também cresceu bastante na competição. Uma equipe que não teve tanto investimento assim no campeonato, mas está dando muito trabalho, tem jogadores bons de qualidade lá e dentro de casa também faz prevalecer o seu mano de campo. É um jogo difícil, um jogo que possivelmente lá na frente de repente podemos encontrar eles novamente, né? Mas a gente está se preparando bem para esse jogo, igual eu te falei, a gente sabe da exigência que vai ser, mas me perdi aqui um pouco, mas o Volta Redonda é uma equipe qualificada, só que uma coisa que o professor Guanais pede pra gente nos jogos é que a gente não mude nossa maneira de jogar, não seja tão diferente de como a gente joga dentro de casa. Só que quando a gente joga fora, às vezes por atmosfera, né, acaba que em algum momento do jogo a equipe mandante ela vai acabar nos pressionando, vai acabar nos empurrando para trás um pouco. E então a gente também tem que saber lidar com isso dentro da competição, a gente tem que saber sofrer
quando o adversário estiver melhor. Mas, sem dúvida alguma, o professor Guanais não vai deixar a gente mudar o nosso jeito de jogar fora de casa. Por mais que o Volta Redonda também seja um mandante, é bom, que tem bons resultados dentro de casa, está numa crescente na tabela, mas vai ser um bom duelo. A gente vai para lá para jogar de igual, para jogar, tentar manter o nosso estilo de jogo. O professor Guanais ele não deixa a gente mudar isso. E aí, em algum momento da partida, quando o adversário estiver melhor que a gente tem que saber controlar. É igual ele mesmo costuma, até nas entrevistas, falar para vocês, e ele fala direto para a gente também. Não tem como a gente controlar o jogo inteiro, não tem como a gente ser melhor que o adversário o jogo inteiro, tanto em casa quanto fora. Então, quando a gente estiver melhor, principalmente dentro de casa e fora de casa, quando a gente estiver melhor, é saber aproveitar nossas oportunidades, fazer os gols para conseguir administrar depois. Mas acho que a nossa preparação para o duelo contra o Volta Redonda está sendo muito isso, de manter o nosso estilo de jogo e, como ele sempre pede, a gente sempre dá a primeira pedrada, sempre o primeiro ataque, tentar sempre fazer o primeiro gol, mesmo sabendo da qualidade do adversário. Obrigado. Fechou. Alemão, bom dia. Pergunta clássica, você voltando de um período grande de lesão, né? Se o Guanais precisar de você nos 90 minutos, como fisicamente você está? Bom dia. Primeiramente, eu acho que depois desse longo período que eu tive de lesão, a gente tem muitos aprendizados e tive muitos períodos onde eu voltava, batia, começava a treinar com o grupo e machucava muscular novamente. Então, agora, acho que vem quase um mês já treinando com o grupo, me sinto preparado, conseguindo ter uma evolução gradativa nos treinos. Então, estou à disposição dele, não à toa, estou indo para os jogos. Então, sei que o setor defensivo hoje vem muito bem, os meninos estão numa crescente muito grande, então eu me sinto preparado para o que ele precisar contar comigo. Bom dia, Alemão. Bom, você é um jogador experiente, bastante experiente, e com certeza tem toda a frieza e a tranquilidade para encarar essa fase. Mas como é que é entrar no time de volta numa fase totalmente decisiva, né? Nós temos 3 jogos aí que são decisivos para a classificação, embora o Operário esteja muito bem encaminhado, e depois vem 6 jogos aí mais decisivos ainda. Como é que é você retornar já nessa fase? Você não pegar aquela fase de começo de campeonato, onde tinha um espaço para você ter um pouco mais de tranquilidade. Agora tudo vai ser pressão, né? Principalmente na fase seguinte, onde você estará presente. Sem dúvidas. Eu acho que chegou um momento, né, que a competição começou a funilar e aquele detalhe do erro zero, né? Agora, o que tinha para errar, a gente já cometeu os erros, não só nós, como todas as equipes. Então agora, quando vai funilando, vai chegando esse quadrangular, a margem de erro diminui. E como você falou, por mais que tenha um pouco de experiência, esse tempo que fiquei fora, foi o primeiro jogo que eu voltei ali, o cara chega no vestiário, começa a viver de novo o dia a dia, concentração, dá aquele friozinho na barriga, é uma sensação gostosa, onde por muito tempo assim eu me perguntava, será que eu vou viver isso de novo? Então, estou feliz, estou vivendo, estou conseguindo acompanhar os meninos nos treinos. Sabemos que não é fácil porque é uma rotina dura de treinos. O Guanais é um cara que cobra muito, um cara que treina muito forte. Então, estou me sentindo feliz, bem novamente, isso é o mais importante de tudo. Leão, bom dia. Vai fazer 1 ano e 2 meses da tua lesão, dia 11. Foi dia 11 de junho de 2022 a tua lesão. Como é que foi esse período para você, cara? Porque normalmente é 8 meses, ali 9 meses, né? Dependendo da recuperação do jogador, ele volta, você demorou um pouquinho mais. Como é que foi todo esse período? O Operário deu todo o suporte para você, para que você pudesse recuperar 100% e hoje está indo para os jogos, como você disse, né? Sentindo todo o clima do vestiário, enfim. Como é que o Operário te ajudou, principalmente a tua cabeça, psicologicamente, nessa tua recuperação? Eu sou muito grato ao Operário pelo momento que eu passei aqui, pela maneira que eles conduziram tudo, sempre com muita clareza, com muita transparência, sempre me deram todo o apoio. Como você falou, era uma lesão para 8 a 10 meses e
eu tive alguns problemas, na verdade, na minha recuperação, onde eu voltei com um pouquinho de tendinite, bastante tendinite no tendão patelar do joelho ali, então foi difícil para mim ganhar força. Aí eu voltava e muito desequilíbrio muscular, acabei tendo muitas lesões musculares, onde não tinha mais a ver com a cirurgia, mas sim com o meu déficit de força. Então foi difícil equilibrar isso, o operário sempre esteve ali para me dar suporte. Essa gratidão eu vou levar comigo para o resto da minha vida. É um clube muito acolhedor, é um clube onde você dificilmente vai ver um jogador sair daqui falando mal das pessoas que trabalham no clube. Não vou dizer nem só da diretoria, mas eu falo no geral. Então, a minha gratidão vai ser eterna aqui pelo Operário, por tudo que fez por mim, pelo tratamento, pela transparência, pelo respaldo, por tudo. Alemão, você comentou que o Guanais é bem exigente, né? E ele, inclusive, falou que a semana passada foi a melhor do ano em questão de treinamento. Fazendo um comparativo com a semana passada e com essa. Temos também aí um bom aproveitamento? Sem dúvidas, a gente representou na segunda-feira, fez um coletivo muito bom. E ontem, apesar da chuva, do campo molhado, foi um treino muito produtivo, um treino onde a gente conseguiu trabalhar algumas situações novas. E está sendo muito produtiva a semana, o nível técnico está muito alto, a gente está chegando no momento da competição decisiva, onde a gente está conseguindo assimilar as funções que ele pede para cada um da melhor maneira possível. E isso é muito positivo para todos. Porque hoje, independente de quem joga, quem entra na equipe, sabe o que tem que fazer e consegue seguir na mesma sincronia. Então, isso é importantíssimo. E ele tem esse poder de gerir o grupo. Ele consegue, ele tem o grupo na mão dele, então isso é o mais importante de tudo. Bem, Alemão, você está retornando num momento assim, difícil para brigar por posição. Você está no time que tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, disparado, né? O time do Operário hoje tem uma defesa extraordinária, né? Você pega os números aí, impressiona, né? Nós estamos aí, vamos entrar na 17ª rodada nesse próximo jogo e o time tomou meio gol por partida, extraordinário num campeonato como esse, né? Então, como é que é? Você pega aí, por exemplo, o Alan Godoy e o William Machado, que vem numa sequência de jogos aí que dá para dizer espetaculares, né? São jogadores assim que têm uma sequência muito boa, uma estabilidade ali e tal. Como é que é esse negócio? Porque você, como jogador profissional, você quer estar dentro do jogo, quer ser titular. Como é que é essa briga, assim, nesse nível altíssimo aí, que você sabe que vai depender, talvez, de um terceiro cartão para você entrar, um terceiro cartão deles para você entrar, ou, claro, ninguém quer algum tipo de contusão, um mal-estar súbito, alguma coisa para que você entre no time, porque normalmente está cada vez mais difícil sair um zagueiro do Operário para entrar outro, né? E o pessoal entra e não dá chance realmente. Até teve uma fase que nós da imprensa criticávamos porque o Operário vinha tomando gols de cabeça. De repente os treinamentos acabaram com isso. O Operário atualmente não toma gol de jeito nenhum. É muito raro, né, fazer gol no Operário. Então isso te dá mais responsabilidade e te exige mais ainda? Ou você encara isso com naturalidade, a hora que aparecer a vaga se entra? Sem dúvida, né? A responsabilidade é maior, a barrinha sobe, porque você sabe que quem está jogando está muito bem. Só que, por contrapartida, você também sabe que se aparecer a oportunidade, você vai entrar num time encaixado, um time onde tem todas as engrenagens, tudo, os mecanismos prontos já, e isso facilita. E, sem dúvidas, um pouquinho de experiência que tenho, hoje dá para falar de coração aberto, assim, que o nosso grupo é um dos, se não o melhor, um dos melhores que eu já trabalhei, porque é um grupo muito unido, é um grupo muito forte, onde você, independente de estar jogando ou não, é o mesmo tratamento de todo mundo, e o pensamento positivo de quem está fora, eu acho que conta muito com isso da equipe estar dando certo, porque não adianta você às vezes estar fora e pensar assim, eu quero que o fulano vá mal para mim entrar. Aí você vai entrar lá, vai ter outro pensamento negativo para você. Eu acho que o Guanais conseguiu unir isso no grupo, onde todo mundo consegue transmitir um pensamento positivo. Isso ajuda bastante. Então, hoje o Godoy e o William vêm jogando muito bem. O último jogo, até falei para os dois depois da partida, fizeram uma partida espetacular contra o São Bernardo. E é gratificante você ver os dois zagueiros jogando bem assim. Você sabe que a hora que você entrar, eles vão estar ali te apoiando também. Então, acho que o principal de tudo agora
passar pensamento positivo, é a gente conseguir nosso objetivo, não olhar para o nosso umbigo e sim para o objetivo do clube, que é o mais importante, é o Operário voltar à Série B, e a gente está no caminho certo, a gente está muito próximo, desde o começo do ano vem fazendo um trabalho muito forte, um trabalho muito bom, e a gente tem tudo para colher os frutos. Eu acho que para não dar certo, só se o homem lá em cima olhar assim e falar, não é para vocês, porque a gente está trabalhando da melhor maneira possível, fazendo as coisas corretas, então acho que tem tudo para terminar o ano abençoado com primeiro o acesso, depois a gente vê mais para frente que dá para brigar. Claro que ainda falta por 2 pontos aí para garantir 100%, né, a classificação, sem depender de resultado nas últimas 2 rodadas. Mas como que você vê esse jogo de sábado contra o Volta Redonda, que é o segundo melhor mandante do campeonato, atrás apenas do Operário? Eu vejo que vai ser um jogo muito difícil, é uma equipe que, pelo que eu acompanho, assim, é uma equipe que gosta muito de ter a bola, o campo deles favorece muito esse jogo deles, um jogo rápido, um jogo que gosta de ter a bola, uma equipe que não se assusta com a bola, que é parecida com a nossa, que gosta de ter a posse de bola, que tem bastante mecanismos, e eu acho que é uma equipe candidata ao acesso, então eu acho que vai ser uma grande prova, não só esse jogo agora contra o Volta Redonda, né? Mas a gente vem numa sequência já de confrontos diretos, então vai ser um bom teste para a gente entrar mais preparado ainda, conseguir um resultado positivo lá, para entrar mais preparado ainda nesse quadrangular. Eu acho que nossa equipe está trabalhando bem a semana para conseguir chegar lá e fazer um bom jogo. Fechou, pessoal? Valeu.